Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não, quer dizer, mais tarde talvez. Bom, meu nome é Gabriel Zupo do canal Sincero Santos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, gente, o tema de hoje é uma informação que foi dado em primeira mão pelo Wagner Frederico, que eu também acabei recebendo, que o Santos estuda uma opção para goleiro um pouco mais experiente, porém que aceite um contrato curto, como essa questão de empréstimo com opção de compra, ou talvez aquela questão tipo, ó, 1 ano de contrato, mais a opção de renovar mais 1 ano. Bom, a questão é que o Santos quer ver o Brasão em ação antes de contratar um goleiro em definitivo. Então, eu venho falar aqui se o Brasão vai ter a sequência. De um jeito ou de outro, independente de quem o Santos contratar, o Santos vai ter que dar sequência para o Brasão. Até 10 de julho, o Santos não pode colocar um jogador contratado. O Santos pode contratar, pode anunciar, mas registrar no campeonato para jogar não pode, até a abertura da janela. Então, assim, o Brasão vai ter uma sequência de titular, que é uma sequência que, se não me engano, ele nunca teve na carreira. Por que eu digo isso? O Brasão contra o América Mineiro fez apenas o seu 12º jogo como profissional, sabe? Então, hoje contra o Botafogo mais tarde, vai ser o seu 13º jogo como profissional. Então, eu venho debater aqui se o Santos faz certo. Então, venho debater aqui se a contratação de goleiro é tão urgente assim. Porque a gente veio debater no semana passada que realmente o Santos precisa de goleiro. Na minha visão, precisa. Porém, eu citei nas minhas lives uma coisa. A gente está tão focado nessa novela de goleiros após a lesão do João Paulo, que a gente está esquecendo posições mais carentes, tipo zagueiro, porque se o Joaquim sair, você fica apenas com Gil, Jair e Alex. Lembrando que Jair e Alex têm um histórico de lesão um pouco delicado. Aí você precisa de um zagueiro urgente. Se o Gil realmente se aposentar no fim do ano, você precisa também de mais um zagueiro. Então são 1 ou 2 zagueiros. Você vai precisar, na minha visão, de um ponta, porque você vê com o desfalque do Guilherme e do Pedrinho, você fica meio limitado no banco de reservas. Você precisa de um 9, porque o nosso titular está com um problema crônico no pubis. O reserva, que é o Morelos, não vem correspondendo. E o melhorzinho que vem se saindo é o William Bigode. Só que ele não é um 9 de ofício. Ele sabe jogar ali como segundo atacante, sabe jogar ali pelas beiradas, mas 9 mesmo, fixo na área, geralmente não é a função que o Bigode faz. Mas continuando aqui, eu acho que essa novela de goleiro está tirando um pouco o foco das carências do elenco, ok? Porque eu vejo o Santos especular goleiros e não especula outras posições que podem resolver o nosso problema. E outra coisa que vem me preocupando, que eu vou cobrar tanto o Galo como o Marcelo Teixeira, porque assim, o Galo pode estar cometendo seus erros, mas a gente sabe que toda decisão final passa na mão do presidente. Eu acho que o Santos está sem critério para contratar. Eu vou dar um exemplo, gente, eu não estou entrando no quesito técnico. Por que você pôde dar 3 anos de contrato para o Patrick, que está acima do peso, que não estava jogando bem no Atlético Mineiro, que não joga há muito tempo, sabe? E você não pôde dar 3 anos de contrato para o Grohe. Na real, o Grohe foi 2 anos e meio. Mas assim, você vê que tem uma falta de critério, porque o Grohe, por mais que esteja um tempo sem jogar, por mais questão política que seja lá na Arábia, porque chegou um goleiro de seleção e o Al Ittihad teve que escalar ele no lugar do Grohe, que era titular absoluto, o Grohe chegaria como uma solução, por mais que esteja com uma idade avançada. Já o Patrick chegou como dúvida. Então não está tendo o mesmo critério. Então eu chego aqui para falar para você o seguinte: o Santos está me preocupando muito nesse quesito do critério. Que nem o Brasão merece sequência nessa novela de goleiro, tá? E ele vai ter essa sequência até 10 de julho,
para mostrar para o Santos se a gente precisa contratar um goleiro titular ou um goleiro reserva, ok? Porque se o Brasão estiver correspondendo, legal, pô, vamos trazer um reserva, ano que vem o João Paulo está de volta e vamos ver como ele se sai. Se contratar um titular porque o Brasão está mal, aí vai ter que contratar um cara para brigar com o João Paulo pela posição. Porque o meu medo também em quesito do João Paulo é que ele rompeu o tendão. E é uma lesão gravíssima, até mais do que jogadores que rompem o ligamento. Porque se você pegar, eu vou até usar um exemplo que passou recentemente no Santos, que é o Júnior Caissara. O Caissara, ele rompeu o tendão lá na Turquia, mas antes de romper o tendão, ele era um dos melhores laterais do futebol turco. E quando chegou aqui, após essa sua lesão gravíssima, jogou nada. Ele conseguiu perder a vaga para Lucas Braga. Então, assim, me preocupa muito essa questão do João Paulo. O João Paulo foi muito bem em 2020, 21, 22, realmente entrou em oscilação em 23 e 24, oscilou bastante, e toda vez que um jogador está em uma fase, infelizmente é coroado com uma lesão desse tipo, né? Então fica essa dúvida, como o João Paulo vai voltar? Será que ele vai ter o mesmo reflexo? Será que ele vai ter a mesma velocidade? É uma coisa a se questionar. E o que me preocupa é que o Santos não está sabendo lidar com essa situação. O Santos não estava preparado para essa situação. Eu acho que assim, o Santos tem que analisar o Brasão merece sequência, fez um bom jogo contra o América, jogou bem com os pés, ele tem o estilo de goleiro moderno que sabe jogar com os pés. Vamos ver nessa sequência se ele corresponde. Então eu acho que o Brasão merece sequência e de qualquer jeito o Santos, querendo ou não querendo, ele vai ter essa sequência até 10 de julho, enquanto o Santos estuda o mercado. Eu, Gabriel, defendo que o Santos contrate um goleiro que chegue para solucionar o problema. É minha visão, tá? Ainda mais que a gente vai ver o Brasão aí tendo a sua sequência. Se ele for bem, vai ser legal, porque você vai ter dois bons goleiros, claro, se contratar alguém que solucione o problema, brigando por posição. Então o nível vai estar sempre alto. Agora, se o Brasão não corresponder, vai contratar um goleiro que seja titular absoluto, ok? Então, gente, até o breve momento, o Santos vai dar sequência, querendo ou não, para o Brasão. Já expliquei o regulamento da janela de transferência. E, enquanto isso, o Santos vai estudar as opções no mercado, mas a primeiro momento o Santos procura um goleiro um pouco mais experiente, que aceite um contrato curto e com valor dentro da realidade do clube. Tomara que o Santos não faça nenhum erro, mas o que está me preocupando mesmo é a falta de critério nas contratações. Como eu falei, você especular Jordi e Pedro Rocha, você acaba especulando goleiros que chegariam para quê? Aposta e reserva. Você querer Andrada, que foi monitorado, você querer Walter, que foi monitorado, e você querer Marcelo Groi, não são goleiros que vai aceitar a reserva. São goleiros que vão querer ser titulares absolutos. E isso me preocupa bastante, porque você vê um desequilíbrio no mercado do Santos. Porque em alguns momentos procura reservas e apostas, e nos outros procura titulares que são soluções. Então, gente, falta critério. E outra coisa que me preocupa muito, que eu acho que o Santos tem preocupações maiores do que goleiro, e está deixando de lado. Eu não vi até o momento nome de zagueiro ser especulado, a não ser um zagueiro que estava lá em Portugal de 35 anos, que aí o Galo está de brincadeira também. Você não viu nenhum nome de ponta ser especulado. Só vi canais, inclusive o meu, dar a ideia na questão do Romarinho, que está livre no mercado. E centroavante ninguém também fala nada. Então, o Santos está deixando de lado as principais carências e indo atrás de uma carência um pouquinho menor. Beleza? Então, minhas preocupações são essas. A falta de critério e também o fato de deixar as maiores carências do elenco de lado. E na questão do Brasão, só para encerrar o vídeo, ele vai ter a sequência, querendo ou não. Pelo primeiro jogo, para mim, me deu a esperança que vai ser um bom goleiro. Tomara que corresponda e a gente tenha um baita goleiro por aí. Como eu falei na contratação do Brasão, você traz um goleiro por 3 anos, é o seguinte, ou você acerta na loteria e tem um baita de goleiro que você pode lucrar com uma revenda lá no futuro, lembrando que ele tem apenas 23 anos,
ou você acaba tendo um jogador meia boca que vai ficar encostado. Então, pelo primeiro jogo, tem tudo para dar certo. Tomara que ele continue jogando bem nessa sua sequência. Beleza? Bom, gente, o vídeo de hoje é esse aí. Fiquem atentos aqui no canal. Hoje eu volto com live pós-jogo. Assim que terminar o jogo, estou ao vivo aqui. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.